compartilhar a tela. Recording is on. Então, Arthur, Bibiana, não sei quem é esse Felogitze, Lila, Estela, tudo bem com vocês? E aí, Estela, gostou de hoje de manhã? Tudo bem. O que você achou? Opa, perfeito, muito bom mesmo. Joia. Gostou? Você falou pouco lá, quase não falou nada? Estava ouvindo, anotando, e foi muito bom. Muito mesmo. Opa, tem um cachorrão aí. Bom, eu acho que eu estou compartilhando a minha tela. Vamos lá. Essa apresentação é uma apresentação antiga, talvez de uns quase 10 anos atrás, 2013, a partir das experiências de Barueri. Então, tem algumas coisas aqui que podem não ser mais feito hoje, mas eu deixei ela em preparação, né, essa apresentação, esses slides preparados, caso houvesse algum problema com a Stenifer, não consegui contato com ela. A Stenifer seria a melhor pessoa para falar sobre a CIF na atenção primária, porque esse foi o mestrado dela, esse é o doutorado dela, ela trabalha com isso. Caso ela consiga entrar aí ao longo do nosso encontro, vai ser bom para pelo menos participar das discussões. Então, vamos em frente. Primeiro ponto é que, naquele tempo, 9 anos atrás, se falava atenção básica. Inclusive, o financiamento dos municípios era dividido dessa maneira, né? O financiamento da atenção básica, o piso fixo da atenção básica, o PAB, piso da atenção básica, é um montante em reais por habitantes. E ainda tinha o PAB variável, que seria o piso da atenção básica variável, que era de acordo com o número de equipes, enfim. Hoje o financiamento é diferente, o governo mudou isso de um jeito totalmente diferente e mudou também o título do departamento, né? Não se chama mais atenção básica, chama agora atenção primária. Ok, nós vamos discutir isso, tudo bem, atenção primária é como se fala no resto do mundo, né? O primary care. Então, tudo bem, vamos em frente. A classificação internacional de atenção primária é com esse nome, né? Primário e não básico. Mas vamos em frente. Quando se falava básico e hoje se fala primário, no setor público isso não soava muito bem. E eu acho que não soa muito bem hoje. Eu trabalhei no setor público desde 2002, sempre com uma mistura, né? Iniciei em 2000 na atenção privada, consultório, academia, etc. Mas, em seguida, 2001, na realidade, entrei na prefeitura de Cubatão e, a partir daí, eu passei a ter experiências em concursos públicos, né? Então, Cubatão, São Paulo, Barueri e Osasco, que é até o atual, que eu estou de licença agora, sempre atuando nesse setor, né? Lembrando que, quando a gente fala de saúde suplementar, nós estamos falando de SUS também, né? E tem uma diferença entre suplementar e complementar, etc. Mas o que eu quero falar aqui é que esse nome, a Unidade Básica de Saúde, por exemplo, ela é um nome sempre muito mal visto na maioria dos lugares, porque ele transforma ou ele denota uma baixa qualidade ou uma baixa complexidade de casos, como se a unidade básica de saúde fosse o estabelecimento menos importante do sistema, quando, na verdade, ele é o mais importante, ele é o essencial, ele é a atenção primária é o tipo de atenção a partir da qual todas as outras nascem. As outras só existem para dar conta daquilo que é mais específico, etc. Mas o público e, às vezes, até os gestores, muitas vezes os gestores, não dão a atenção devida para esse departamento tão importante. Os prefeitos e os secretários de saúde gostam de inaugurar centros especializados, laboratórios
hospitais ou gostam de entregar ambulâncias, mas dificilmente se alegram tanto com a ampliação da atenção primária, do número de equipes de saúde da família. Hoje, mais uma vez, as equipes são a EAP, Equipe de Atenção Primária, e Equipe de Saúde da Família, ESF e EAP. Diferente dessa época aí, dessa apresentação. Mas uma das atividades mais importantes, que é uma atividade que permanece, seja feito pelas EAPs, Equipe de Atenção Primária, ou ESF, de Saúde da Família, é o cadastramento. O cadastramento, nessa época aí, 2013, feito ainda pela antiga ficha A, que agora o ESUS tem uma completa novidade a respeito disso, já há algum tempo, né, mas vamos dizer que ele está se consolidando 10 anos depois da seu efetivo início. Mas o cadastramento é uma coisa interessante. E o que eu quero colocar para vocês é que, diferentemente da ideia de usar a CIF na atenção especializada como uma coisa óbvia, é mais óbvio ainda usar a CIF no momento do cadastramento. O que significa usar no cadastramento? Significa a oportunidade de ter uma descrição mínima de funcionalidade de todas as pessoas, e não apenas daquelas que adoecem ou procuram por um serviço de saúde. Quando tratamos de funcionalidade, é sobre isso que a gente tem que falar, sobre promoção e proteção da funcionalidade humana, e não meramente de recuperação da funcionalidade ou prevenção de incapacidades, onde muita gente para, digo, a maioria para, né? Coloca isso como um ponto principal, primordial e às vezes até único. E às vezes jogam para pesquisas ou inquéritos genéricos, como é o caso do IBGE, no census, a obrigação do diagnóstico situacional de funcionalidade em um país, em uma região, uma cidade, um estado, etc. Por exemplo, o novo modelo do IBGE tem a CIF, né? Só que o IBGE não é sensível o suficiente. Então, mais do que o IBGE, que é genérico, uma amostra pequena, o uso da CIF no cadastramento é que daria, né, uma ideia mais perfeita do estado de funcionalidade da população. Lembrando que a CIF é aplicável a todas as pessoas, todas. Então, todas são todas. Exatamente todas. Todas as cadastradas têm a sua situação codificada com a CIF. É exatamente isso que Barueri fez nesse momento aí, né? Estou falando de 2013 a 2017, né? Os 4 anos daquela gestão. Infelizmente, foi uma política da gestão e não uma política de governo, né? Foi daquele governo em específico. Logo em seguida, infelizmente, era uma empresa que prestava serviço na atenção primária, uma OS na época, e essa OS saiu. Ela tendo saído, a CIF também saiu. Só que a CIF não estava sozinha, a CIF estava dentro de uma política municipal, e a política municipal era, na verdade, a reprodução da Política Nacional de Saúde Funcional. A Política Nacional de Saúde Funcional teve seu início em 1998, na sua idealização lá em Santos. Depois, em 2003, na consolidação de uma estrutura, e teve a sua aprovação em 2007, na Conferência Nacional de Saúde, e ratificação em 2011. A CIF só entrou nesse processo em 2009, quer dizer que por 11 anos a política de saúde funcional existiu em sua construção sem a CIF. E a partir de 2009 ela passou a ser inserida, em 2011 ela já estava dentro, mas infelizmente o governo daquela época, por falta de entendimento, compreensão, sabedoria e conhecimento, acabou fazendo com que a rede de atenção à pessoa com deficiência fosse entendida como uma substituição possível e imaginável da política de saúde funcional, mas não era nada disso. Então, a política de saúde funcional foi arquivada na prática e ficou morta por um tempo. Ela ressuscitou aí no ano passado, de um lugar que a gente nem imaginava, vai inclusive ter uma discussão em abril agora, por causa do projeto de lei, né, o projeto de lei 1673 de 2021, que institui a política de saúde funcional. Bom, basicamente é isso, a política de saúde funcional partia, então, do uso da
classificação internacional de funcionalidade de algumas categorias genéricas, que são as que são do anexo 9 da CIF, que são as mesmas ou muito parecidas, né, com as que estão na CID 11, porque as da CID 11 são do anexo 9 da CIF, e em formato de inquérito, algo parecido com o que hoje nós temos o Model Disability Survey, MDS, ou o RUDAS. RUDAS, inclusive, uma das expertises da Stennifer, infelizmente, não sei por que ela não está aqui. Bom, a atenção primária é responsável por todas essas coisas, inclusive o controle dos fatores determinantes em saúde. Os fatores determinantes são equivalentes ou próximos aos fatores ambientais da CIF, e são esses fatores determinantes que fazem a união das políticas de saúde com os outros setores. As políticas de saúde, na verdade, elas estão em um campo de intermediação com outras políticas. Eu digo, as políticas relacionadas ao meio ambiente, ao saneamento, o tratamento da água, o tratamento do esgoto, a disponibilização de energia elétrica, a segurança, a educação, o esporte, o transporte público, todas essas políticas são setores que se relacionam com a saúde. O transporte tem que ser, por exemplo, totalmente adaptado. Um grande erro que nós fizemos em Barueri foi propiciar a obtenção de cadeiras de rodas adaptadas e motorizadas, porém, sem que as calçadas e os pontos de ônibus fossem adaptados o suficiente. Então, nós fizemos com que muitas pessoas tivessem cadeiras de rodas motorizadas, elétricas, andando pelo meio da rua, se arriscando, porque as calçadas não eram adaptadas. Isso é um erro, porque a política de saúde, ou a saúde em si, não estava dentro da política de transporte ou de urbanismo, como era o caso. E assim acontece também com a segurança. Segurança também é saúde, energia elétrica, saneamento básico, são coisas que estão didaticamente ou organizacionalmente, estruturalmente fora do setor saúde, mas que influenciam e são influenciadas pelo setor saúde, e a CIF é o elo, a CIF é a ligação entre essas diferentes políticas públicas. Tudo isso pode estar dentro dos inquéritos de saúde na atenção primária, o nível de atenção mais importante, relevante e essencial para a aplicação da CIF. Aí estão aí as fases, né? O cadastramento na atenção primária era tabulado e transformado em indicadores. A tabulação nada mais é do que transformar os resultados de um questionário, de um inquérito, em uma tabela, uma planilha, uma tabela do Excel. Então, você pega lá categorias mais frequentes da CIF com problemas, né? Não são as que estão no zero, se você quiser fazer uma análise dos problemas de saúde, não das vantagens, não das potencialidades. Então, você elege aquilo que você quer falar sobre. Quero falar sobre mobilidade, então eu quero saber quantas pessoas têm dificuldade de andar, usar o transporte público ou dirigir. Ok, então você selecionou 3 variáveis e você pode tabular isso por bairro da cidade, por idade, por sexo, por faixa etária, ou até por comorbidades, como queira. E aí, então, você transforma isso em indicadores. Esses indicadores é que precisam embasar o processo de planejamento em saúde nas prefeituras. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o planejamento em saúde nas prefeituras e nas secretarias de saúde é extremamente detalhado e poderoso. O que mais acontece é que, muitas vezes, as excessivas trocas de equipe fazem com que esse conhecimento se perca. Na prática, um secretário entra com a sua equipe, 2, 3 anos depois, eles começam a dominar, é isso mesmo, 2, 3 anos depois, eles começam a dominar como de fato funciona o planejamento em saúde no sistema público, e então o prefeito troca e muda, e aí muda tudo de novo, e tudo começa de novo. Então, a bagunça no planejamento não é na forma, mas a bagunça ocorre porque as pessoas não conhecem, por falta de conhecimento. Tem bons exemplos, a Bibiana está aí, eu não sei o que ela pode falar, mas de fora, observei o Arthur Quioro, que foi secretário de saúde por muitos anos em São Bernardo, depois eu não sei o que ela pode falar sobre ele, mas olhando de fora, ele ficou 12 anos ou mais até, como secretário, e
São Bernardo do Campo andou muito bem no sentido organizacional de planejamento em saúde, porque ele formou uma equipe forte, constante, conhecedora, que deu muitos frutos. Inclusive, a política de saúde funcional financiada ocorreu no estado de São Paulo, de que eu tenho conhecimento, apenas em São Bernardo do Campo. Mesmo Barueri tendo desenvolvido por 4 anos, Barueri fez isso com recurso municipal, recurso financeiro municipal, e não com recurso transferido do governo estadual ou federal, diferentemente do São Bernardo do Campo, que anos antes teve sim um programa financiado pelo governo de saúde funcional. O planejamento, ele tem que ser baseado nesses indicadores. Então, eu vou criar uma política de funcionalidade no meu município. Ok, eu preciso ter esses dados. Primeiro, eu falei do cadastro. O cadastro, é claro que ele pode ser extrapolado para os atendimentos, o uso da CIF, inclusive na atenção especializada. O que eu digo é que só na atenção especializada você tem uma amostra, você não tem o real. No cadastramento, você tem todo mundo. Então, fazer a CIF no cadastramento é mais importante do que usar no centro especializado. É muito mais importante. É extremamente mais importante, é incomparável os dados que você tem quando você faz, mesmo com um número reduzido de categorias, né, usando apenas o anexo 9 e aqueles que são marcados com asterisco ainda, né, seria a mini CIF, né, ali do anexo 9, você consegue informações muito mais relevantes e indicadores para basear o PPA, Plano Plurianual, o PA, que é a Programação Anual, nada mais é do que a divisão do PPA, o PPA por 4 anos e o PA ano por ano, é praticamente a mesma coisa em mais detalhes, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, tudo isso acontece nessa cascata, mas tem que ter os dados antes. Existem municípios agora que estão pensando, nossa, vou colocar a CIF no meu município. Então, eu vou lá, dou um curso e tal. Não funciona assim, não é assim. O plano plurianual, ele começa no segundo ano de um governo e vai até o primeiro ano do outro governo. Então, nesse meio do caminho, para você instituir qualquer coisa nova, é muito difícil, porque o PPA já está feito, já está pronto, já está em execução. Então, para colocar a CIF em qualquer município, hoje, nós estamos em março de 2022, nós precisamos pedir pauta no Conselho Municipal de Saúde, ter esse projeto feito pela equipe da gestão da Secretaria de Saúde, passar esse projeto pelo Conselho Municipal de Saúde, criar as dotações necessárias, orçamentárias necessárias, aprovar a alteração do PPA na Câmara Municipal, porque vai mudar o direcionamento dos recursos financeiros, e quando isso estiver aprovado, iniciar o processo. Ou seja, claro, de um ano para o outro, pelo menos, e em momentos certos, e fazendo isso com muito cuidado, muita cautela e despacito, né, Arthur? Despacito. Aqui está um artigo que talvez todos vocês conheçam, eu não mencionei esse, tinha esquecido dele, eu vou colocar aí no nosso chat daqui a pouco, quando começar a nossa discussão, tá? É um artigo que fala que a classificação internacional de atenção primária é totalmente diferente da classificação internacional de funcionalidade, e esse artigo explica por que a classificação internacional de funcionalidade precisa estar na atenção primária. Aqui é o exemplo do mesmo caso codificado com a CIF do seu lado esquerdo e com a CIAP do seu lado direito. E esse artigo, sim, é o da Revista Baiana de Saúde Pública, que tem esse modelo que foi usado, e vocês podem ver que ele é extremamente simples, mas ele gera dados importantes. Ele está baseado no anexo 9 da CIF, como vocês também podem olhar aí no slide, tá bom? Conta as experiências de Barueri e Santo André, são pequenas experiências, mas que geraram aí um instrumento que, nesse momento, hoje, infelizmente, ele não faz parte do ESUS. Nós tínhamos um fisioterapeuta em Brasília naquela época, me esqueci o nome dele. Levamos esse projeto para eles. O projeto foi bem visto naquele Ideia SUS, né? Foi publicado, é um site, Ideias do SUS, mas ele não se efetivou. A ideia era que esse formulário constasse no eSUS, o Electronic SUS, que é o sistema atual, né? Que baseia aí o prontuário do cidadão, esqueci, o PEC, Prontuário Eletrônico do Cidadão, PEC. Então, ele faria parte do PEC, infelizmente não fez. Quem sabe, com a proposta da lei, né, ele venha a fazer.
Tem aqui alguns outros artigos menos importantes que falam sobre indicadores. PEMAC é um programa antigo de melhoria da qualidade da atenção primária. Nesse artigo foram publicados alguns indicadores, como calcular esses indicadores. Então, estão aí, ó, proporção de pontos de ônibus adaptados, prevalência de dificuldade na mobilidade, incidência de alteração da linguagem oral em escolares, proporção de domicílios com ação coletiva de prevenção de quedas. São todos indicadores que nasceram com base nessas experiências de Barueri e Santo André com o uso da CIF na atenção primária. O ICF Windows System, para quem de vocês é assinante do portal, no dia 1º, próximo dia 1º, nós vamos fazer uma aula ao vivo, rápida, sobre o ICF Windows System, que nada mais é do que o uso de dados da CIF com o TabWin. O TabWin é um programa muito utilizado no SUS aqui no Brasil, para todos os dados nossos, seja de morbidade, mortalidade, procedimentos, e muito antigo, da década de 90, a gente consegue baixar, e nós criamos um passo a passo, um manual que está, inclusive, no portal também, né? E aí a ideia é mostrar como que se usa esse TabWin com dados da CIF, para tabular dados da CIF. Aí era como funcionava tudo, né? Então, o formulário de coleta gera o banco de dados gera a tabulação gera indicadores, e os indicadores fazem parte do plano plurianual, que não vai falar só de CIF, não vai falar só de funcionalidade. O plano plurianual de saúde fala de todas as áreas de uma Secretaria de Saúde, passando pelo Centro de Saúde do Trabalhador, passando pela atenção primária como um todo, atenção especializada, hospitalar, ambulância, passa pela vigilância em saúde, né, epidemiológica, sanitária, zoonoses, mas faz parte daquele contexto que se relaciona com a funcionalidade humana. O PPA embasa a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, as políticas intersetoriais, né? O município distribui o dinheiro que ele recebe, um percentual para a educação, um percentual para a saúde, por isso que não é tão fácil simplesmente resolver colocar a CIF ou qualquer outra coisa dentro do sistema público, e eu acho que isso é bom, porque isso é uma organização, como o dinheiro entra, como o dinheiro sai, e precisa haver fiscalização, que precisa também de mais capacitação dos técnicos e diminuir essa frequência de trocas, né? Sai o prefeito, sai o secretário, sai o secretário, sai o secretário. Às vezes, numa mesma gestão, tem 3 secretários de saúde. Esse município está perdido. Bom, um outro artigo também interessante de mostrar, como eu disse no início, os fatores contextuais ou determinantes estão relacionados com os ambientais, e os ambientais se controlam a atenção primária, e os fatores ambientais também dão início a toda a cascata do modelo biopsicossocial, quando você olha de uma forma pontual, fazer um passo a passo, né? O modelo biopsicossocial, como todos vocês sabem, é multidirecional. Contudo, nós temos os fatores ambientais um grande ponto de partida, quando necessário, tanto para as intervenções quanto para o diagnóstico. Por isso que esse modelo já é um outro artigo, publicado em outra revista, que é a revista da Universidade Federal do Ceará, né? Revista Fisioterapia e Saúde Funcional, onde publiquei esse artigo aí sobre linearidade no modelo biopsicossocial. Essas são as minhas referências de sempre, são essas referências que eu sempre uso. E agora eu vou dar um stop aqui na gravação para deixar vocês falarem. Depois a gente vai saber o que aconteceu com a Estênia, tá bom? Nossa, meu nome aqui ainda estava Araújo. Pronto.